Esse cara, eu não quero copiar ninguém, né? Esse cara é o cara. Gente, vamos aplaudir o governador de Minas Gerais, governador reeleito, Romeu Zema. Vamos escutá-lo. O governador vai falar por 30 minutos e, na sequência, teremos um debate com perguntas. Governador, é uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. Prazer estar aqui em Recife, cidade tão acolhedora, tão boa. Dizem que no Brasil nós temos 3 povos que se destacam, né, muito dos demais, né, que têm características mais peculiares. Os gaúchos, não é isso? Os pernambucanos e os mineiros, né, que parece que tem uma história mais enraizada, mais profunda, que fazem com que tenham lá os seus diferenciais. Já escutei isso. Com certeza deve ter algum fundamento. E realmente me dou muito bem com os gaúchos e com os pernambucanos. Parece que são povos que têm alguma diferença. Com todo respeito aos demais, né, gosto de todos. Morei uma parte da minha vida em São Paulo, onde eu fiz faculdade. Gosto muito dos paulistas também, que são ali vizinhos nossos. Mas acho que a maioria aqui talvez não conheça a minha história. Até os 52 anos de idade, até pouco tempo atrás, eu era empresário. Atuei mais de 30 anos numa empresa de varejo. Quando eu assumi, tinha 4 lojas, e quando eu saí, tinha 470 lojas. E eu passei a minha carreira toda abrindo lojas, principalmente em Minas Gerais, já que mais de 300 dessas lojas estão dentro do estado de Minas. E um detalhe importante, uma por cidade. Eu rodei mais de 2 milhões de quilômetros, porque cada carro que eu tinha, eu rodava 100, 120 mil, e troquei de carro mais de 20 vezes nesse período. Boa parte viajando. O que faz com que poucas pessoas, talvez só os caminhoneiros, os representantes comerciais, conheçam Minas Gerais melhor do que eu. Então, a minha vida profissional foi essa. Chegava numa cidade que eu não conhecia para olhar imóvel para a empresa, percorria o comércio ali perguntando. Muitas vezes você acha imóvel, muitas vezes alguém que tem loja está querendo fechar. Aí você tem que estar perguntando, ó, eu estou procurando um imóvel, você sabe, não achei nenhum, e tem gente que fala, não, te alugo o meu, né? Então, isso fez com que eu conhecesse muita gente, porque aí você, depois que aluga o imóvel, você tem de contratar alguém para reformar o imóvel, geralmente uma construtora local. Você tem de selecionar e montar uma equipe que vai operar a loja, contratar prestador de serviço de entrega, e por aí vai. E depois acompanhar a operação. Então, mais de 30 anos fazendo isso. E eu mal sabia que isso já era campanha política, né? A minha campanha política deve ter sido a mais longa da história, né? Mais de 30 anos andando no estado de Minas e conhecendo pessoas sem saber que um dia seria candidato. Eu tinha até aversão à política. Eu sempre considerei a política, depois vi que não é bem assim, né? Foi um erro meu, uma atividade semi-criminosa. Acho que devido a uma minoria, né, que acaba procedendo mal e que acaba servindo como referência, que é o que sai no jornal, é o que sai na televisão. Quem faz certo não aparece, quem faz errado aparece. E só estou como governador de Minas Gerais hoje devido à crise de 2015 e 2016. Naqueles 2 anos, que não faz tanto tempo assim, o Brasil afundou. Teve a maior recessão da história. A nossa economia encolheu quase que 8%. E o interessante, o mundo crescia. É só pegar os países da Europa, da América Latina, Estados Unidos, a Ásia, todo mundo crescendo. E o Brasil afundando. Qual o motivo? Política.
Naqueles 2 anos, eu tive de demitir mais de 2.500 funcionários da empresa, foram os piores anos na empresa que eu só contratava, só fazia crescer, tive de fazer o contrário. E aí eu percebi que não adianta nós querermos melhorar as nossas empresas, nós fazermos as nossas empresas crescer, se elas estão num país que afunda. E depois que eu fui para o conselho da empresa, 1 ano aproximadamente após, eu recebi o convite do Partido Novo para ser candidato ao governo de Minas. A princípio eu falei não, né? É a resposta mais lógica para alguém que é do setor privado, aos 52, 53 anos de idade, mudar de carreira. Não sei se alguém aqui já teve uma mudança tão abrupta assim. Mas aquilo começou a me incomodar por causa disso. Eu que sempre critiquei o setor público, eu que vi o Brasil afundando, e uma empresa boa tendo de quase que se modificar totalmente, rearrumar, correndo o risco de desaparecer, vi vários concorrentes sumirem do mapa, e comecei a ficar incomodado. Ia dormir, não dormia direito, aquilo estava me incomodando, falando, oh, você está com um filho criado, a sua situação financeira permite, você sempre criticou, é a hora de você mostrar que pode ser diferente. E antes de falar assim, eu fiz questão de ir num psiquiatra para ele me dar atestado de sanidade para ver se eu não estava louco, né? Porque realmente é uma mudança expressiva de vida. E fui com o intuito, e algumas pessoas até escutaram os meus primeiros discursos, de ajudar a eleger deputados estaduais e federais, porque eu falava, porque eu mesmo sei que não tenho chance nenhuma. E era verdade, 0 prefeitos me apoiando, 0 deputados estaduais e federais, nome desconhecido, sem recursos, disputando com o então governador e com o ex-governador. Eu sabia que a minha chance era próxima de 0. Mas fiz a campanha que mais visitou cidades, igual eu sempre trabalhei. Só na campanha eu rodei 65 mil quilômetros, dirigindo a maior parte do tempo, visitando o interior, reunindo empresários, associação comercial, produtores rurais, na rádio, quando a rádio me recebia, etc. E, para minha surpresa, inclusive, fui eleito, né? Não no primeiro turno, mas o primeiro colocado no primeiro turno. Não esperava. Esperava um honroso 3º lugar, que já seria algo excepcional, ter lá seus 12% dos votos. E, eleito, mãos à obra. Montamos um governo meritocrático. Dos meus atuais secretários, há 5 anos atrás eu não conhecia nenhum. Todos foram selecionados por essas empresas de recursos humanos. O Estado de Minas tem 600 mil funcionários públicos, metade deles na ativa, metade aposentados ou na reserva. Desses 600 mil, não tem um parente meu, 0. E eram 21 secretarias e nós reduzimos para 12. E assumimos um estado caótico, folha de pagamento atrasada, que não era o maior problema era o repasse para as prefeituras. Toda prefeitura tem direito ao ICMS, 2 prefeitos aqui na minha mesa, ao IPVA, ao Fundeb. E lá em Minas, o que o governo passado fez foi simplesmente não fazer esses repasses. É como qualquer um aqui que tem um funcionário, que ganha 2.000, de repente chega e fala, eu vou passar a te pagar 1.300 só por mês, você que se vire. Assim foi feito com as prefeituras em Minas Gerais. Tivemos lá prefeitos que adoeceram, renunciaram e suicidaram. Porque na porta da minha casa, ninguém bate, mas na porta da casa dos prefeitos, toda hora tem gente batendo. Tratamento médico, preciso de uma viagem de urgência,
aconteceu isso por causa da chuva e por aí vai. Medicamento, não tinha um comprimido na rede pública do Estado. Eu visitava cidades pequenas durante a minha eleição em 2018, o único posto de saúde de diversas cidades estava fechado, com um cartaz lá na porta escrito o seguinte, que inclusive eu fotografei: estamos fechados porque não recebemos os repasses do governo do Estado. Na primeira semana que eu assumi, eu trabalho num prédio lá na cidade administrativa, na hora que eu olhei lá embaixo, tinha umas 300 pessoas fazendo manifestação. Sabe quem estava lá fazendo manifestação? 300 prefeitos. Queremos aquilo que é nosso. E como que conserta isso? Uma coisa de cada vez. Logo que eu assumi, no mês de janeiro, nós continuamos tudo igual era, porque não tivemos também nenhuma transição. O governo anterior simplesmente se negou a passar qualquer dado para nós. Nós só tivemos acesso ao computador com saldo do que tinha de recursos no dia 2 de janeiro. Até então, nós só tivemos acesso ao que cada cidadão tem via sistema. Foram gentis, mas informação zero. Então, mês de janeiro, nós continuamos no modus operandi antigo, mas em fevereiro nós já começamos a fazer os repasses para as prefeituras integralmente, e 2 meses depois, em abril de 19, no Tribunal de Justiça de Minas, juntamente com a Associação Mineira dos Municípios, nós assinamos o pagamento dos 14 bilhões atrasados que foram saqueados dos municípios. Desses 14 bilhões, até o momento, nós já pagamos mais de 9 e ainda temos 5 parcelado para o futuro para pagar. E, com isso, os prefeitos, que é onde acontece a vida do cidadão, puderam respirar e o Estado passou a ter previsibilidade, porque nós não tínhamos prefeitura em Minas que arriscava asfaltar uma rua, ele não sabia o quanto ele ia receber. Teve prefeito em Minas que, em vez de pagar a folha de pagamento, passou a dar cesta básica para os funcionários públicos, falando, sobrevive aí até o dia que a gente resolver esse problema aqui. Então, o Estado, eu, que acompanhei tudo isso, começou a virar o caos. Falta de medicamento, prefeitura sem recurso, e fomos normalizando, dando previsibilidade gradativamente, cada coisa ao seu tempo. Há 1 ano e meio atrás, consegui colocar a folha de pagamento em dia. Foi uma conquista extraordinária, que ficou mais de 6 anos, uma folha de pagamento sendo paga atrasado. No governo passado também, nem data prevista havia, falava, eu vou pagar dia 25, chegava dia 25, não depositava. Então, o funcionalismo público passando por um momento muito difícil, tendo a sua vida totalmente afetada e desorganizada. E, apesar de todas essas dificuldades, nós tivemos avanços em todas as políticas públicas do Estado. Gestor, tanto público quanto privado, é muito viciado em recursos. Todo mundo, para quem você pede algo a mais, ele fala, eu preciso de mais gente, eu preciso de mais recursos. Poucos gestores falam, eu vou melhorar a eficiência da minha área. Eu vou treinar mais a minha equipe que está deficiente nisso. E foi nesse sentido que nós caminhamos em Minas Gerais. Entre Estado, estatais, nós reduzimos mais de 50 mil cargos. Quando eu assumi o Estado, 2018, tinha ocorrido um déficit de 11 bilhões de reais. No decorrer dos anos, esse déficit caiu de 11 bi para 8, para 3, para 0, e o ano passado nós conseguimos 2,2 de superávit.
Então, um trabalho disciplinado, de melhoria constante, que é o que cada empresa faz, ou qualquer pessoa que quer ter um condicionamento físico tem de fazer. Se alguém quer se transformar num atleta, vai ter de ter disciplina. Não tem como ser diferente. Milagre, eu acredito, mas não conto com ele. Né? Se ele vier, ótimo, Deus nos ajudou. Mas vamos ter a disciplina e fazer tudo que está ao nosso alcance. E, nesse período todo, o que nós fizemos foi enxugar a máquina mesmo, foi torná-la mais eficiente. No setor público tem muitas barreiras entre secretarias, nenhuma secretaria conversava adequadamente uma com a outra, até porque, infelizmente, costuma ser loteado, via de regra. Essas secretarias aqui é do partido tal, essas aqui é do partido não sei o quê, essas outras do partido não sei o quê. E cada um fica naquela posição, não interfira na minha área, isso aqui é meu. Né? É literalmente a privatização do Estado, a privatização da coisa pública. E como eu tive o privilégio de ter sido eleito sem ter de fazer qualquer promessa de loteamento, eu pude fazer, né, um governo compacto, 21 secretarias caíram para 12, e reunir toda semana com secretários para estar resolvendo problemas que envolviam mais de uma área. E assim tem sido feito desde então. Então, nesse período, nós conseguimos já, diferente de quando eu assumi, fazer uma série de avanços no Estado. Quando eu assumi, não tinha um pintor pintando uma parede de uma escola no Estado. As escolas de Minas literalmente desabando. Fui em algumas escolas onde a sala para poder dar aula para os estudantes tinham ali peças de eucalipto para sustentar. Onde os estudantes, em vez de usar o banheiro da escola, usavam o jardim para fazer necessidade. Tamanha era a precariedade do banheiro. Então, uma situação nesse sentido. Hoje, nós temos centenas de projetos em andamento. Já reformamos 1.400 escolas e vamos concluir essa segunda gestão tendo reformado pelo menos mais 2.000, que é quase a totalidade das escolas do Estado. O IDEB avançou, nós temos um programa que me orgulha muito, que é o Trilhas de Futuro. Nesse exato instante, nós temos lá em Minas 140 mil alunos fazendo cursos técnicos com 2 anos de duração em diversas áreas, em escolas particulares com ajuda de alimentação e de transporte. Por quê? Porque um dos problemas que nós temos no Brasil é exatamente falta de mão de obra qualificada. E esses cursos foram feitos regionalmente ou até para cada município, sob medida, de acordo com as necessidades. Se em determinado município lá tem uma atividade nova de mineração, ali foi feito o curso de técnico de mineração, para formar ali 100, 200 pessoas. E esse curso vai ficar lá determinado tempo. Se no outro município é turismo, nós colocamos lá cursos de gastronomia, de administração hoteleira e assim por diante. Se é do agronegócio, técnico em irrigação, técnico em manutenção de máquina agrícola e assim por diante. E isso está fazendo com que os jovens tenham condição de ter um emprego melhor e o setor produtivo ser atendido. Aonde eu vou, hoje mesmo, conversando com alguém mais cedo, me falou, na minha empresa eu tenho vagas em aberto que eu não consigo pessoas qualificadas. Então, nós estamos correndo atrás desse prejuízo, até porque a atração de investimentos em Minas tomou uma outra proporção. Nos 4 anos anteriores à nossa gestão, Minas atraiu 26 bilhões de reais em investimentos privados, 26. Nos nossos 4 anos, conseguimos atrair 270 bilhões, 10 vezes mais do que o governo passado. O governo passado destruiu 220 mil empregos.
de acordo com o CAGED. Na nossa gestão, nós conseguimos criar mais de 500 mil de empregos, de acordo com o mesmo CAGED também. E avançando, como eu falei, nos indicadores de políticas públicas. Somos hoje, de acordo com o Ministério da Justiça, em crimes violentos, o estado mais seguro do Brasil. Durante a pandemia, dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, nós somos o estado que teve a menor taxa de óbito e faltando recurso, porque fazer com dinheiro é fácil, fazer sem dinheiro é um pouco mais complicado. Estamos concluindo 6 hospitais regionais nessa segunda gestão nossa, obras que ficaram paradas há 7 anos. Já concluímos mais de 90 UBSs que ficaram paradas também, temos mais 70 para concluir. Minas Gerais se transformou num cemitério de obras inacabadas, temos de deixar claro aqui. Aonde você vai, tinha obra no meio do caminho. Porque o Estado foi quebrando e foi paralisando tudo. E esses avanços vão ser potencializados nessa segunda gestão nossa, porque há 4 anos atrás não tinha nada em andamento, como eu falei, hoje não. Nós temos rodovias sendo concedidas, que vão ser reformadas, estamos recuperando a malha viária do Estado, aí é que está a nossa maior dificuldade, porque aquilo que depende de esforço, de gestão, de arrumação, você faz rapidamente. O que depende de dinheiro é mais difícil. Num Estado falido, nós estamos passando apertado lá. Nós temos uma malha viária gigantesca no Estado, e o pior é que é só asfalto velho, porque durante 10 anos a única coisa que nós tivemos em Minas foi a operação tapa-buracos. E na hora que vem um período chuvoso, esse asfalto literalmente começa a desmanchar. Então, se alguém visitar Minas, vai ver que as estradas estão deixando a desejar, mas estamos correndo atrás do prejuízo e vai ser questão de tempo para nós conseguirmos arrumar isso também. E concluindo aqui, eu fico satisfeito de nós estarmos fazendo um governo que demonstra que é possível agir de maneira diferente. Porque em Minas Gerais, pelo menos, onde eu acompanho mais, havia um conceito, uma noção de que só político podia ser governador, de que secretariado era só político também. Eu fico indignado, um secretário de saúde nunca ter aplicado uma injeção em ninguém, nunca ter administrado um hospital e vai ser secretário de saúde. Parece, para mim, pelo menos, estranho. E o que nós temos lá hoje são especialistas em cada área tocando. Se alguém quer ter chance de ganhar um campeonato de futebol, tem de montar um bom time. Não monte um time de protegidos, de parentes, que não vai dar certo. Então, a nossa lógica lá tem sido essa da meritocracia. O número, a proporção de mulheres cresceu muito, porque geralmente no mundo político há uma tendência a eles ter uma proporção de homens maior do que no normal das empresas. Pela primeira vez na história tivemos secretária de Agricultura mulher, tivemos uma secretária de Meio Ambiente mulher, coisa que nunca tinha existido, e a proporção do sexo feminino nas secretarias, no nível de liderança, é a maior da história do Estado. Ainda não tivemos, seu João, uma governadora. Quem sabe eu vou ter o prazer, na sucessão, de ter uma mulher como Pernambuco. Aqui foi a primeira. Então, palmas para as mulheres aí. E o desafio continua. Nesse segundo governo, eu falo que eu tenho obrigação de fazer um governo melhor do que o primeiro, porque a casa está arrumada, a dívida está administrável, diferente da que quando eu assumi. Eu sou hoje um governador que tem uma bagagem, uma experiência. Há 4 anos atrás eu não tinha, estava entrando numa empresa nova, como alguém que começa a trabalhar num lugar que não conhece, e
vamos ter também um apoio da Assembleia Legislativa. Eu ainda tive esse obstáculo adicional. Não por causa dos deputados, mas por causa do presidente da Casa, que, no decorrer do governo, se demonstrou um adversário e tudo que nós enviávamos, ele simplesmente engavetava. Sequer dava a oportunidade dos deputados analisar e votar. Por quê? Porque a pretensão dele era ser candidato e, quanto pior fosse o meu governo, maior seria a chance dele. Mas conseguimos ainda vencer esse obstáculo lá, fomos reeleitos e ele saiu aí da vida pública. E com isso, nós estamos muito otimistas com relação a todos esses projetos que estão acontecendo no Estado e que vão estar amadurecendo. Esses investimentos privados, essas concessões, tudo isso está, nesse momento, iniciando. Um exemplo, Rodoanel de Belo Horizonte, que, juntamente com o metrô, vão ser as maiores obras das últimas décadas no Estado. Isso movimenta a economia, gera emprego, vai melhorar o trânsito, a competitividade da região metropolitana, que quem conhece sabe que está sempre muito congestionada. E, com relação ao Brasil, eu sempre sou otimista, ficaria mais otimista se outro presidente tivesse sido eleito, mas vejo que há diferenças muito grandes com relação ao passado. Nós fizemos aperfeiçoamentos na legislação que evitam que coisas piores, grandes lambanças aconteçam. Exemplo, autonomia do Banco Central. O Banco Central é o guardião da moeda e não submisso ao Poder Executivo. Ele tem de zelar pela estabilidade monetária. Outro exemplo, o cargo das estatais. Precisa ter gente qualificada lá nas estatais. Não pode pegar alguém que é do meu partido e coloca lá e ele vai fazer aquela quantidade de coisas erradas que nós já sabemos. Temos um Congresso Nacional que está muito mais combativo, muito mais atento, e não o que aconteceu lá atrás, que estava todo mundo igual um bando de carneirinhos, votando com aquele governo que encheu lá atrás o Brasil de esperanças e que depois nos causou grandes decepções. E temos ainda de considerar que ficaram 14 anos no governo federal, devem ter aprendido alguma coisa. Concordam? Não é possível que alguém fique ali, em 4 anos eu aprendi muito. Se eles ficaram 14, esperam que agora coloquem em prática um pouco do que aprenderam. Então, não sou extremamente otimista, mas também não vejo nenhuma tragédia acontecendo. Tem muito discurso falando, precisamos desfazer a reforma trabalhista, precisamos voltar com o Banco Central a ser do Poder Executivo e não ter autonomia, precisamos acabar com esses aplicativos de entrega, etc., mas, na minha opinião, é muito mais retórica, é muito mais só discurso do que efetivamente caminhar nesse sentido. No mundo político, eu aprendi, seu João, não sabia, Mendonça, tem muita encenação, Tem muito assim, eu já recebi deputado que chega para mim e fala, você sabe que eu sou do seu lado, que eu apoio o seu governo, mas eu vou precisar subir lá na tribuna e te xingar, porque senão eu vou perder muito voto, Então, eu não sabia que era desse jeito, mas é desse jeito. Então, tudo tem de ser visto com uma série de reservas, porque nem sempre o que sai no jornal, o que a gente vê na televisão, é aquilo que efetivamente está acontecendo. Tem muita coisa por trás dos bastidores que ninguém nunca sabe de tudo, nem eu mesmo. Mas sou otimista com o Brasil, com Minas Gerais, acho que nós temos um país maravilhoso que precisa ter mais ferramentas de gestão sendo aplicadas no setor público. Se alguém precisa fazer a lição hoje no Brasil, é o setor público. O setor privado já fez há muito tempo. Quem não fez, quebrou, desapareceu, etc.
e o setor público, em vez de quebrar, ele ficou aumentando impostos. Então, agora é a hora dele falar, não, vou fazer a lição, e com o tempo, quem sabe, nós vamos ter aí, inclusive, uma redução de impostos, né? Coisa um pouco difícil de se ver no Brasil. Então, meu otimismo continua. Muito obrigado. Senhoras e senhores, governador reeleito de Minas, Romeu Zema.